Boa noite a todos. Mais uma reunião nossa do Clube do Nervo, essa do mês de junho, voltada para um aspecto importante da neurologia, das neurociências. E nessa oportunidade, vamos considerar o que nós vimos, o que os colegas viram durante o congresso da Peripheral Nerve Society, realizado recentemente, tem praticamente pouco mais de um mês, em Miami. Esse é um evento que, sem dúvida, chama a atenção de todos, porque lá acontece o que há de mais novo, mais recente, dos diferentes grupos de pesquisa ao redor do mundo, em neuropatias periféricas. Foi um evento que ocorreu de 14 a 17 de maio, lá em Miami, e nós, então, convidamos aqueles colegas que participaram do evento. Nós temos hoje a participação do João Marcos Alves, que está de plantão, ele vai entrar mais tarde um pouquinho, do Dr. Pedro Tomazelli, da professora Camila Pup, Pedro Tomazelli, do HC, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a professora Camila Pup, que é professora adjunta de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, a professora Márcia Jardim Rodrigues, que é professora da UERJ e também pesquisadora da Fiocruz, a professora Márcia Cruz, do Hospital das Clínicas da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, o professor Wilson Marques Júnior, que é professor titular de Neurologia da USP de Ribeirão Preto, enfim, nomes que não precisam de maiores apresentações, todos colegas muito conhecidos de vocês e que estiveram lá nesse evento. O professor Marcos Vinícius Pinto, da Mayo Clinic, infelizmente não vai poder participar, que teve um problema de saúde na família, razão pela qual ele hoje não, infelizmente, não vai poder participar, mas estamos aqui torcendo para que tudo se resolva a contento. Agradecemos ao Copa Star, ao Centro de Estudos do Hospital Copa Star pelo suporte. Hoje nós temos aqui o apoio do Bernardo, que dando esse suporte a esta edição do Clube do Nervo. Aqueles que não conhecem o Clube do Nervo, nós já realizamos o Clube do Nervo há muitos anos, começou com uma reuniãozinha às segundas-feiras, no final do consultório, e discutimos os casos complexos de neurologia, e aprendemos muita coisa, e criamos, a Camila já acompanha isso há muitos anos, ela ainda era da graduação naquela época, e vários projetos e estudos clínicos acabaram saindo dessas reuniões. Então, isso é muito importante, né? A gente agradece também a colaboração dos colegas que estão nos assistindo e, por favor, utilizem o chat, ou chat, como queiram, para que possam fazer suas perguntas ou alguma complementação. Agradecer também a Health Meds, que nos dá o suporte para a gravação e a edição que é feita pelo Bernardo e é colocada, então, no YouTube. Depois, então, nós informaremos a vocês quando estiver no YouTube. E também aquela pessoa que sempre nos dá um suporte muito grande na programação, que é a Raquel Mendes, e a Raquel está de férias, portanto, desejamos boas férias para ela, mas é sempre a Raquel que faz os contatos, que faz toda a organização dessas reuniões do Clube do Nervo. Então, hoje vamos fazer um papo aberto, né? uma conversa sobre o que cada um viu de interessante lá no congresso da Peripheral Nerve Society. O Pedro Tomazelli, ele vai precisar se ausentar às 20h30, não é isso, Pedro? Isso, professor. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar por você, porque eu acho que os outros colegas poderão ter um tempo um pouquinho mais prolongado para a discussão, creio eu. Né? E aí, Pedro, o que você achou de interessante nesse evento? Bom, boa noite a todos, né? Obrigado, professor Oswaldo, mais uma vez pela oportunidade, né? A segunda vez que a gente tem a oportunidade de participar desse bate-papo pós-PNS, né? Que, assim, até tomando a chance, né? É um congresso para quem trabalha com doenças neuromusculares, é muito importante, é muito atualizante, ele é estimulante, eu acho que é importante, quem tiver a oportunidade de participar em algum momento, eu acho que deve. Hoje é o meu principal congresso, assim, que eu tento não deixar de ir, assim, eu deixo dos outros, que eu acho que é o que mais acaba acrescentando para a gente
na parte clínica, né? Então, eu separei aqui 4 estudos que eu gostaria de comentar e discutir com vocês também para ver qual que foi a percepção de vocês, né? E eu escolhi trabalhos relacionados à metodologia diagnóstica de neuropatias hereditárias, né? Então, eu acho que eu vou fugir para um nicho aí, o que a gente está avançando em termos de diagnóstico de neuropatia hereditária. Então, basicamente, eu vou estar falando sobre uma ferramenta, as ferramentas que a gente está usando aí para diagnóstico. E eu gostaria de destacar um trabalho do John Bates, né, da Universidade de Antuérpia, né, em que ele fez um estudo assim muito simples, mas que para mim trouxe uma informação que talvez até a gente já soubesse isso, mas talvez a gente nunca parou para pensar e para ponderar, né? Ele fez uma avaliação de quanto o teste de cossegregação ajuda na interpretação de variantes de significado indeterminado quando se usa uma tecnologia de sequenciamento de nova geração para a investigação de um paciente com uma suspeita de uma neuropatia hereditária, né? Então, ele pegou um período de 2 anos, né, no grupo dele, e mais alguns pacientes que foram referenciados por neurologistas, né, não especialistas, né, e ele uniu uma coorte aí de 64 casos, né. E o que ele viu? Que nas VUs, né, o teste de cossegregação, que para quem não está tão familiarizado com o termo, né, quando a gente pega uma variante que a gente encontrou e a gente vai pesquisar entre os familiares, entre afetados e não afetados, se essa variante ela está presente nos familiares, né? Então, se ela está presente num familiar que é afetado e ausente num familiar normal, isso dá suporte para a patogenicidade dessa variante, quando a gente não tem condições de fazer um estudo funcional, a gente não tem como fazer um modelo animal, e quando a gente não encontra uma outra família, né, em qualquer parte do mundo com a mesma variante, né? E ele demonstrou no estudo dele que cerca de 27% das VUs puderam ser reclassificadas apenas com exame simples e extremamente barato, né? E ele teve um achado secundário bastante interessante. Então, ele pegou as que, no final, foram negativas, né? Dessas, 10, em torno de 14%, acabou se achando uma causa adquirida, né? E as outras 14% foram fenótipos atípicos. Então, quer dizer, era um quadro que tinha oftalmoparesia e tinha neuropatias, pode ser CMT. Mas realmente, se você tiver oftalmoparesia, né, pode ser um CMT atípico, mas não caberia naquela lista de genes típicos, né? Então, a informação que passa, quando a gente tenta encaixar o quadro clínico do nosso paciente dentro de uma síndrome, isso diminui a nossa acurácia diagnóstica, né? E sempre ponderar a possibilidade que a gente pode, sim, ter uma causa adquirida mimetizando uma evolução de uma forma hereditária, né? Então, esse foi o primeiro estudo e gostaria de ouvir aí o que vocês acharam e o que vocês veem na prática. Hoje está fechado, professor. Obrigado, obrigado. Wilson, você poderia fazer alguma consideração? Não, eu acho que assim, realmente é um estudo bastante interessante, né? Assim, como o Pedro disse, né, que é uma coisa que a gente faz de rotina e vem um cara esperto e fez um estudo disso, né? Por exemplo, a gente lá vive fazendo isso, né, Pedro? Toda vez que a gente... É verdade. Mas É verdade. Brasileiro deixando de marcar o gol, né? Quer dizer, a gente lá vive fazendo isso. Toda vez que a gente pega uma que soma, uma família assim, a gente compra o Prime, estuda a família, faz anos isso, né, Pedro? Então, realmente é uma coisa assim muito útil na prática clínica, como o Pedro disse, né? Quer dizer, dá segurança na hora do diagnóstico, né? E permite a gente saber assim a validade de um exame de exoma ali, porque às vezes é VUS, não é VUS, aquele negócio lá, quer dizer, a gente fazendo essa agregação que assim, acaba sendo uma coisa, assim, como disse o Pedro, bastante simples, mas muito útil, né? Sim. E nós vamos marcar o gol mais de uma vez, né, Pedro?
Eu pensei nisso, mas... Porque se pegar só o que a gente vem fazendo desde que eu estou acompanhando o senhor, eu acho que é quase toda semana uma variante, uma VUS que a gente define como patogênica e da mesma forma como benigna, né? Eu acho que tem essas duas possibilidades que às vezes ajudam muito o paciente, né? Essa é uma questão constante, né? Essa é uma questão da prática que a gente tem visto, né? A gente, com a facilidade de fazer os testes, ainda mais com o suporte da indústria, de vez em quando, a gente encontra, de vez em quando não, com frequência, aparece VUS para lá, VUS para cá. E, muitas vezes, o indivíduo correlaciona aquele fenótipo com o genótipo, que pode ter importância ou não. Então, isso aí é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E certamente, já há algum tempo que o Wilson, e lá em Ribeirão Preto, e o Pedro, vocês dois particularmente, dedicados a esse segmento, têm esse cuidado. Alguma consideração? Márcia Jardim, Márcia Washington, Camila? A gente está enfrentando com cada vez mais frequência essa questão do VUS, né? Então, a gente tem que, de fato, encontrar novas ferramentas, tanto para estabelecer um diagnóstico em uma variante possivelmente patogênica, quanto o contrário também, né? Então, eu acho que isso vai ser de extrema relevância. E aí, Márcia? Qual delas? Pode ser. Bom, pode começar, Márcia. Não, eu só posso concordar, né? Quando há uma clínica por trás, você ainda, né, fica observando ou pede outros exames, mas quando aquilo é inteiramente normal, te fica a responsabilidade de considerar não patogênica, né? Então, quase sempre o sujeito dificilmente aceita que aquilo ali seja uma variante de significado incerto. Eu já recebo muitos em tratamento e ponto. E a gente tem que ficar acompanhando ali muito sem poder contradizer muitas vezes. Ele tem que ter cuidado com esses casos, né? E Márcia Jardim? Não, sem dúvida, é um problema constante na clínica, é que a gente tem que lidar com a ansiedade, né, nossa, do médico em diagnosticar e do paciente ser diagnosticado, né? Então, a gente tem que ter ferramentas aí para trabalhar com isso, sem dúvida alguma, essa possibilidade de trabalhar essa informação. Esse cuidado a gente tem visto, inclusive, nas reuniões do DC, e em algumas situações até mesmo para discussão a questão se VUS ou não, né? Então é um trabalho muito interessante, viu, Pedro? Valeu. E o que mais que você me traz? Bom, o segundo trabalho que eu selecionei foi apresentado, né, foi pelo uma associação entre o grupo de Erasmus, né, o pessoal de Roterdã, da Holanda, junto com o pessoal da Queen Square, que eles fizeram um estudo de associação genômica avaliando um grupo de pacientes com polineuropatia axonal crônica, né, que eu acho que é outro grande desafio de consultório, né, de assim, quando que eu vou parar ou quando que eu vou perseguir um diagnóstico genético num paciente com uma neuropatia axonal de início tardio, né, em que a gente não identifica uma causa ambiental clara, né, que a gente acaba classificando como uma polineuropatia axonal idiopática, né. Então, esse estudo foi liderado pelo Icrane, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento sobre estudo de associação genômica, de epidemiologia genética muito grande, né? Junto com a Mary Riley e o Peter Van Dorn, né? Então, a gente não precisa falar mais nada pelo calibre do trabalho, né? Então, eles pegaram um grupo de doença, quer dizer, um perfil de doença que ele é muito comum, né? A gente pegar a polineuropatia axonal crônica, ela é muito comum. Então, quando a gente parte para uma doença que ela é comum, é muito pouco provável que ela vai ser monogênica, né? Que a gente vai ter só um gene que justifique a presença dela. Ao mesmo tempo, a gente não consegue identificar um fator clínico, um fator ambiental que isoladamente consiga explicar, né? Por exemplo, por que eu tenho uma pessoa que vai ter uma intolerância periférica à glicose e vai ter uma neuropatia axonal grave, vai ser difícil de eu atribuir essa neuropatia a esse achado clínico, né? Então, a gente começa a partir para o conceito de variantes comuns em doenças comuns.
E aí acaba surgindo novos conceitos, né, dessas doenças complexas poligênicas, né, em que a gente vai ter várias variantes em vários genes e cada uma delas com um pouquinho de efeito, né? E esse efeito acaba se somando e, obviamente, se somando a fatores ambientais, né? E aí eu chamo a atenção no trabalho que o professor Wilson já apresentou, publicou, que foi a tese da Juliana, né, sobre variação no nível glicêmico como um fator de agravo na doença de CMT1A, né? Então, quer dizer, a gente tem uma sobreposição de um fator ambiental agravando um fenótipo geneticamente determinado. Nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram em torno de 460 mil pacientes, né? Na realidade, 460 mil DNAs controle, né? 1.500 de Roterdã, né? E 460 mil do Reino Unido, né? E eles fizeram um pool de 100 genes que os experts do grupo acreditaram que poderiam estar relacionados ao fenótipo de uma neuropatia axonal. E eles cruzaram, né? Para quem não está tão familiarizado com o estudo de associação genômica, basicamente você pega um grupo com doença, um grupo sem a doença, e você vai ver quais variantes elas estão mais frequentemente no grupo doente, e aí vai ser um fator de risco, ou ela vai estar presente mais frequentemente no grupo sadio, ou seja, um fator protetor. Então, eles quiseram buscar a presença de fatores de risco para desenvolvimento de neuropatia axonal crônica. E eles não encontraram nenhuma variante comum relacionada à polineuropatia axonal idiopática, né? Mostrando que a resposta ainda não está perto de acontecer. A minha crítica, né? Não dá para ter crítica para um estudo desse calibre, eles só incluíram 100 genes, né? Na avaliação deles, né? Talvez se eles tivessem feito um número de genes maior ou usado todo o material genômico, né? Porque eles fizeram por array, né? Então eles teriam a possibilidade de avaliar 18 mil genes, né? Através do array, né? Talvez eles teriam achado alguma coisa de significância, né? Talvez eles estão com isso em andamento, né? Mas por hora a gente ainda não tem nenhum fator de risco identificado nesse estudo, né? Que funcione como fator de risco para polineuropatia axonal idiopática. Muito interessante esse estudo, né? E mostrando que a gente ainda continua com um elemento dogmático nesse grupo de neuropatias, né? Um percentual ainda expressivo e fica sem uma definição. Algum comentário? Tem sido feito em outras situações, tipo risco cardiovascular, né, doença coronariana aguda, eles têm pego essas mutações mais frequentes e visto se tem algum fator, como o Pedro falou, né, ou protetor ou de agravo, né? Mas é difícil, porque, de fato, a neuropatia idiopática axonal crônica é muito frequente na prática clínica e a gente, muitas vezes, não tem uma resposta para dar para os pacientes, né? Você, nesse estudo, você lembra bem em termos do sintoma mais frequente desse grupo? Na realidade, foi definido, né? Os dois grupos, né? Holanda e Reino Unido, definiram diferente neuropatia, né? Como era de se esperar, o grupo de Roterdã fez uma relação nervo-sural de acordo com idade e sexo. Então, eles foram muito objetivos, né? Uhum. Já no grupo do Reino Unido, é mais um grupo clínico. Então, o paciente poderia ser inserido de duas maneiras, com um diagnóstico feito por clínico, e aí não precisaria necessariamente ser neurologista, poderia ser um clínico geral, ou um questionário de autoaplicabilidade do paciente, em que o paciente podia chegar à conclusão de que ele tinha neuropatia. E esse é justamente, eu acho que um outro, assim, eu acho que se a gente submetesse um artigo com essa metodologia, pouco provável que a gente fosse aceito, né? A gente teria que ter os nossos critérios muito bem estabelecidos, mas como que a gente está falando de duas entidades, né, que definem a maioria dos critérios, né? Então, eu acho que acabou tendo essa permissividade. E não necessariamente eram sintomáticos, né? Podiam ser assintomáticos, só pela eletroneuromiografia, por exemplo.
Poderia ser. Eles não entraram nesse tipo de... Ao menos eu não me recordo, né? Mas, assim, eles usaram o critério de Sural e aí, de acordo com a idade, né, o Jurate, eles até apresentaram o trabalho deles, né, com valor de Sural normal, de acordo com a idade, que eu achei bem interessante, né? Que foi um outro estudo que eles apresentaram durante o congresso, né? Mas eles partiram do conceito eletrofisiológico, né? Perfeito. Wilson quer fazer alguma observação? Mesmo eu acho que eles deram azar, né? Porque, por exemplo, o pessoal da Áustria, né? Aquela Michela Auerbach lá, né? Quer dizer, ela fez um estudo muito parecido, só que, assim, na verdade, ela pegou um monte de pacientes com neuropatia axonal, sem história familiar, e acabou achando um monte de mutação em vários genes. Então, no NME, no TTR, doença da porfiria. Só que talvez no estudo dela, ela pegou pacientes com uma neuropatia axonal melhor definida, assim, né? Quer dizer, eram pacientes que tinham uma clara neuropatia axonal, pouco independente, bem definida, mas ela achou, sei lá, quase que 40% dos, que era 50 e tantos pacientes, eu acho, ela achou 40% de mutações ali. Então, é um ponto, né? Que eu acho que o Derazar, outra vez, o pessoal, pelo menos na Inglaterra, já tinha excluído esses pacientes antes, né? Talvez, né? Então, uma população já pré-seletiva, que eles sabiam que a mutação mendeliana já estavam fora da amostra, né? Agora, realmente, essa coisa que eu acho muito interessante, né? Quer dizer, embora eles tenham demonstrado aqui, na ELA, por exemplo, já teve vários estudos positivos, né? Mostrando uma série de situações aí de variantes que, somados, aumentam muito a chance do paciente desenvolver a doença, né? Assim, provavelmente, né? Quer dizer, muitas dessas doenças degenerativas, que a gente não sabe a causa, né? Vão acabar sendo um negócio muito, muito interessante. E é velho, né? Como é que chama aquele cara que é CMT, que perdeu vários genes ali, como é que chama o cara que tem CMT, que deu vários genes CMT? Perdeu o quê? O cientista lá, o médico, ele tem CMT. SH3CC, acho que é da família dele. Bom, ele descobriu, no passado, ele descobriu várias variantes em genes conhecidos, né, que juntos causavam a doença e isoladamente não na família, né? Quer dizer, realmente eu acho que é uma coisa muito interessante, eu acho que essas neuropatias, essas doenças aí degenerativas, a explicação vai acabar sendo essa aí, de herança muito variada, né? É um negócio muito legal. Perfeito. Tem alguma outra consideração? Então, vamos lá, Pedro. Mais um outro trabalho. Bom, agora eu vou trazer dois estudos, né, que são os dois do grupo do Stefan Zuckner, né, da Universidade de Miami, né, e o primeiro deles que eles apresentaram uma ferramenta, né, que eles criaram, né, chamada Maverick, né, que teve a colaboração, né, está tendo a colaboração, né, de duas brasileiras, né, a Vivian Sintra e a Adriana Rebelo, né, e que hoje, né, se a gente faz uma técnica de sequenciamento de nova geração, né, vamos ponderar que a gente tem acesso completo, né, que a gente faça um genoma, a gente vai encontrar para doenças monogênicas, né, que deixa isso bem claro, uma taxa de positividade de 50%. Isso se eu não distinguir entre fenótipos, né? Porque se eu partir para as formas desmelinizantes, alguns grupos já estão com taxa de resolução de 100%. Mas se a gente botar isso tudo num pacotão, né? Hoje a gente resolve 50% dos casos com um genoma, né? E aí o que eles fizeram, né? Como que eu posso melhorar minha taxa de resolutividade, né? Então, aparentemente, em termos de custo e de eliminar bias de seleção, é tirar o ser humano da jogada, né? Então, é você criar um algoritmo que faça esse papel, você automatizar o processo, né? Então, com essa ferramenta Maverick, né? Eles criaram um sistema de rede neural, né? Baseado nesse machine learning, né? Que está bastante em voga agora, em que ele consegue classificar variantes de significado de nucleotídeo único, né? Ou seja,
é quando você tem apenas a troca de um nucleotídeo, né? E as pequenas indels, né? Então, até 50 nucleotídeos. E ele avalia qual que é a probabilidade dessa variante ser patogênica tanto quando ela aparece com um traço dominante ou quando ela aparece com um traço recessivo. Então, ele pega uma variante, conhecida ou não, e ele vai te dizer, ó, se ela estiver em heterozigose, a probabilidade de ela estar causando a doença é tanto, se ela estiver em homozigose, a probabilidade de ela estar causando a doença é tanto, e com isso você vai ter uma facilidade diagnóstica, né? Então, a avaliação é o que a gente usa quando a gente faz esse processo de maneira manual, né? Que é características da proteína, né? Características bioquímicas, físico-químicas, né? Da mudança daquele aminoácido causa na estrutura da proteína, fatores de constrição, né? Que são baseados em características do gene especificamente, conservação e frequência em população normal, né? E aí eles fizeram uma tecnologia bem interessante, né? E eu achei bem inteligente, para falar a verdade, né? Eles pegaram esse banco de dados e eles alimentaram com mais de 100 mil variantes que estão disponíveis no banco de dados ClinVar, já com classificações, algumas sabidamente classe 4, 5, ou seja, provavelmente patogênica, outras benigna, provavelmente benigna, e aí esse computador começou a se retroalimentar com essas informações e ele acaba criando um algoritmo que ele mesmo passa a poder interpretar essas variantes. E o que entrou de variante nova a partir de 2020, eles correram após terem ensinado a máquina a interpretar, né? E aí o dado é chocante, né? Porque eles encontraram assim, se você colocar só o genótipo do paciente, ele resolve o caso em 85% das vezes. Ou seja, você não precisa botar informação clínica, né? Se você adicionar informação clínica, sua taxa de positividade vai para 95%, né? E assim, em 65% das vezes, e isso aqui é fenomenal, ele te dá uma única variante, né? Quando a gente, assim, para quem não está habituado, quando a gente faz isso de maneira manual, no melhor cenário possível, você fica com 3, 4 variantes, né? E aí você, poxa, essa aqui é classe 5, eu já conheço, eu já vi outra vez, ou você vai estudar num banco de dados, ela está lá, já bem estudada, né? Então, 65% das vezes ele resolve de cara, ele não precisa de mais nada. Se você não tiver dado clínico, ele resolve em 85% das vezes, deixando com 4 a 5 variantes. Se você botar o fenótipo, ele resolve em 95% das vezes. Então, isso para mim me mostrou que a gente está muito perto de ter avaliação automatizada, né, para dados obtidos com sequenciamento de nova geração. A gente já sabe que tem alguns laboratórios que já oferecem isso, né? Ainda há uma checagem humana, né? Mas acredito aí que num futuro não muito distante, o ser humano vai ser pouco requisitado nesse processo. E o que você acha disso, hein, Pedro? Fico triste, né? Fico triste, né? Porque quando comecei a me interessar por isso, né? Tá do lado romântico da coisa, né, professor, que a gente começou a conversar sobre isso, né? E assim, para você aprender é moroso, ainda mais quando você não tem o seu background é clínico, né? E aí de repente aparece um aparelho e faz isso muito melhor do que você, muito mais rápido, né? E de maneira muito mais eficiente, né? Então dá uma certa tristeza, mas acabou o romantismo, né? Acabou o Vai encarecer? Isso vai encarecer ou vai baratear? Vai baratear. Vai baratear, certamente. Com certeza vai ser muito mais barato, porque Isso é muito mais barato você ter um aparelho como esse, né? Um software como esse, né? Que você vai conseguir avaliar. Eu não sei qual que é o limite, mas acredito que vão ser centenas de testes dia, né? Ao passo que humanamente você consegue fazer 1, 2, depende, né? Assim, é muito variável. Às vezes você gasta 1 hora, às vezes você vai gastar 1 dia, 2, né? Eu, particularmente, né? Então, eu acho que vai baratear. Óbvio, né, que aí vai ser
mais gente usar, e com certeza deve ter outros laboratórios fazendo ferramentas similares, né? Mas eles compararam até no estudo deles com uma segunda ferramenta que eu esqueci, e a taxa de positividade deles é muito superior, né? Então, fiquei bastante excitado, assim, bastante empolgado com essa ferramenta aqui. Essa tentativa, inclusive, não só no segmento de genética, como também no segmento de biomarcadores, de anticorpos, até mesmo em neuropatias desminimizantes agudas e crônicas, né, que está se tentando você identificar, quer dizer, num testezinho, a gente tem moléculas que vai desenvolver anticorpos, né, na porção nodo, paranodal, enfim, assim vai indo. Eu acho que isso é uma coisa... De qualquer maneira, eu acho que a gente nunca vai perder uma característica que é o elemento fenotípico, porque como elas se parecem muito, essas enfermidades se parecem muito. Eu acho que o approach com o paciente e com outras características importantes, como, por exemplo, a questão da função cognitiva e outras, no contexto global da pessoa que está doente, a gente não pode chegar e botar um rótulozinho, você é um portador da mutação XY e acabou. Então, eu acho que fica tranquilo, Pedro, que o lado romântico, a gente ainda vai viver esse lado romântico. Depois não importa. Quando ele não estiver mais aqui, não tem problema. Entendeu? Algum outro trabalho que tenha chamado? Aliás, excelentes considerações que você fez. Algum outro trabalho que você queira? O último agora, assim, é bem rapidinho, né? Assim, é mais só para finalizar essa crescente lá que a gente tentou trazer o primeiro trabalho, uma coisa bem simples, né? E agora que eu acho que é o que vai finalizar, né? Então, também do grupo do Stefan, né? Eles tinham desenvolvido uma ferramenta previamente que é o Expansion Hunter de novo, né? Que é uma ferramenta que ela busca expansões em tandem dentro do genoma, né? Então ele vai buscar lá trinucleotídeos, pentanucleotídeos, secanucleotídeos expandidos dentro do material genômico. Isso é importante, né? Porque hoje em dia a gente não consegue avaliar expansões, né? Usando o genoma nem o exoma ainda de maneira eficiente, né? E então o que ele criou agora? Eles estão tentando criar uma ferramenta que ela vai predizer a patogenicidade de expansões, né, obtidas através do genoma, né? Então seriam a possibilidade de você identificar uma expansão causando uma neuropatia aqui no caso. Esse interesse não veio ao acaso, né? Ele veio justamente após a descoberta da expansão da penta-dimutada na região intrônica do RFC1, né, que causa o CANVAS, né? Então, a descoberta do CANVAS, que é a principal causa de ataxia recessiva de início tardio, né? Se a gente pegar só o grupo das ataxias aferentes, né? É a principal causa, né? Então, eles acham que será que a gente não tem mais neuropatias aí hereditárias que são causadas por expansões, né? Então, eles criaram essa técnica que é por machine learning, né? Que eles acabaram alimentando com expansões sabidamente patogênicas de doenças, né, da frataxina, né, algumas SCAs, e o próprio CANVAS, né, e eles usaram em 30 mil genomas, sendo que 150 era de neuropatia barra paraparesia espástica, né, pegando o grupo das axonopatias. E eles localizaram 476 expansões que têm potencial patogênico de acordo com a ferramenta, né? E o que eles observaram é que tem uma taxa de falso positivo muito baixa, né? Mas com uma taxa de falso negativo ainda muito alta, né? Então, se pegar os que eles sabiam que eram expandidos, eles conseguiam detectar apenas em torno de 70%. Então, quer dizer, são dados ainda muito preliminares, né? Mas aparentemente eles estão aí numa vertente aí que possivelmente no futuro breve eles vão ser capazes de determinar aí se presença de expansões aí patogênicas através do genoma, né? Então, acho que em breve a gente vai conseguir fazer as avaliações aí de todas as possibilidades de anormalidade de material genômico através de um único teste, né? E com o barateamento do genoma, né? Acho que isso vai ser uma tendência aí que talvez
não no próximo, né, mas quem sabe daqui a alguns PNS a gente esteja conversando sobre isso. Isso é excepcional. Eu vou dar uma corridinha, porque ainda tem algumas considerações a serem feitas, né? São várias, né? Para vocês terem uma ideia, o João Marcos Alves está de plantão, quer dizer, o Wilson fica apertando muito rapaz aí no plantão, esse residente, né? E ele falou assim, está com um AVC em janela, então eu estou esperando que ele consiga abrir essa janela para poder entrar, mas ele vai conseguir, né? A Camila mandou aqui um aviso dizendo que ela está na Barra da Tijuca, está preocupada em voltar para o Leblon. A turma do Leblon, rapaz, é fogo, só quer chegar cedinho em casa e tal. Enfim, Camila, o que você viu? Eu sei que vocês todos aqui apresentaram casos durante o evento, né? Então, o que você achou, Camila? Assim já te libero para você não ficar preocupada. Quando chegar em casa, você continua, viu? Ótimo, não, com certeza. Primeiro, queria dizer que eu compartilho com o Pedro desse sentimento que a PNS é, para mim, o principal congresso na atualidade, né? A gente que faz neuromuscular, principalmente neuroperiférico, é um congresso que nos estimula muito e que a gente sempre sai de lá assim, muito renovado, né? Tanto do nosso ímpeto de pesquisa, quanto também nutridos de todo o conhecimento que a gente acaba advindo dali, né? Então, assim, eu separei algumas coisas aqui, eu acho que eu não vou falar tudo, senão eu vou acabar entrando em outras falas de outras pessoas. Eu separei um artigo, né, um trabalho que foi apresentado pelo grupo de Michigan sobre o efeito da cirurgia bariátrica na perda de peso em neuropatias em pacientes com obesidade severa. Então, esse estudo, ele foi um trabalho que foi feito, foi um estudo intervencionista com 138 pacientes, né, que avaliaram aí randomicamente 79 pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica. E desses pacientes, eles realizaram não só medidas tanto de neurofisiológicas, quanto de qualidade de vida, quanto também avaliação de dor, mas fizeram também biópsia de pele. E o que foi visto nesse estudo é que todas as variáveis, né, que foram analisadas em relação à melhora do peso, né, a perda de peso desses pacientes foi intimamente correlacionada com a melhora da densidade de fibras, tanto distal quanto proximal, e ela se mostrou ser uma variável independente de melhora, independente da melhora da hemoglobina glicada, independente da melhora da hipertensão arterial ou da dislipidemia, esse paciente melhorava somente pela perda de peso, né, secundária à cirurgia bariátrica. Então, esse estudo, para mim, foi bem importante, né, porque às vezes a gente acha que num paciente com síndrome metabólica, que tem neuropatia diabética, a gente dá muito valor à hemoglobina glicada, quando na realidade a gente sabe, né, por alguns trabalhos que vêm sendo publicados aí ao longo dos anos, especialmente nesse, que a perda de peso, né, a obesidade, tem um papel muito central na neuropatia associada à síndrome metabólica e que possivelmente a perda de peso é um fator aí independente de melhora para esses pacientes. Então, mostra que a gente tem que, de fato, estimular, né, esses pacientes com neuropatias associadas à síndrome metabólica, né, e com principalmente aquelas neuropatias mais dolorosas. Eu acho que a perda de peso deve ser estimulada não só, né, por meios convencionais, mas talvez sim, por que não, né, pela cirurgia bariátrica. Acho que desse trabalho era isso. Assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se vocês viram esse trabalho. O áudio, professor. Desculpe. Aproveitando nessa linha, né, que você está referindo, achei até um trabalho muito interessante sobre a questão do paciente apresentar neuropatia ou não em relação a uma ocorrência. Foi um estudo, inclusive, está havendo um eco.
um eco, né? Então, nesse estudo, era relativo ao SARM-1 na população, inclusive a Mary Haley, o Volk e o Bennett, não sei se o Pedro e o Wilson viram, né? Em termos da propensão de você desenvolver a neuropatia quando você tem, que o indivíduo é diabético ou tem acidente metabólica, e desenvolver a neuropatia quando você tem, quer dizer, quando o indivíduo passa a ter uma dependência da atividade do SARM-1 que produz degeneração axonal. Então, é por isso que nem todo indivíduo diabético com uma acidente metabólica desenvolve neuropatia. Possivelmente, quer dizer, pelo menos seria uma causa dessa lesão a presença dessa proteína. E é possível que existam outras também, né? Isso a propósito, talvez essa dieta toda, todo esse cuidado, viu, Camila? Se o indivíduo tiver proteína dessa, acaba desenvolvendo, desenvolver a neuropatia. Alguém quer fazer? Posso falar? Pode falar, professor. Não, assim, esse grupo do Callaghan, né, assim, ele é um cara muito simpático, até ele é bem antipático, cara, mas ele tem feito vários estudos interessantes, né? Por exemplo, ele tem demonstrado, né, que a obesidade só, sem diabetes, sem nada, está associada com neuropatia. É um fator independente, exatamente. Neuropatia, que é uma coisa super interessante, né? O indivíduo, ele é obeso, resta tudo normal, mas ele tem uma maior chance de desenvolver neuropatia, né? E nesse mesmo PNS, quer dizer, eles apresentaram um outro estudo mostrando assim que as pessoas que têm que aparentemente tem nenhuma comorbidade importante, mas que tem Circunferência abdominal. de nível social mais baixo, também tem mais neuropatia do que o restante, né? Quer dizer, então, talvez, né, quer dizer, assim, uma outra causa ali dessas neuropatias axonais idiopáticas, que a gente não acha causa, mas um tanto vai ser genético, mas um tanto vai ter explicações mais simples, né? E interessante, nesse mesmo ramo aí, tem um indivíduo lá que questionou a neuropatia alcoólica, né? E talvez o álcool não cause tanta neuropatia assim, sejam outros fatores que não utilizam. Achei engraçado isso, né? Que um conceito diferente do que eu tenho, né? Então, assim, esse mesmo grupo tem feito vários estudos aí de epidemiologia das neuropatias, de coisas que a gente precisa valorizar, que no dia a dia são muito importantes, eu acho. Sim, sim. Quer dizer, daqui a pouco você vai ter um marcador, um biomarcador, é que nesse caso aí do SARM-1, que isso foi visto também em Zika, né? Eles até referem isso nesse trabalho, né? Que os indivíduos que desenvolvem lesão de nervo, e chama atenção que no diabetes do tipo 1, o cara fica 50 anos sem desenvolver neuropatia, não é? Então é curioso isso, que ele fica 50 anos com diabetes tipo 1 e não desenvolve neuropatia, mas aqueles que têm essa proteína acabam desenvolvendo. Muito interessante. E o que mais, Camila? Outra coisa que me chamou a atenção foi a descrição de uma síndrome que até então eu não tinha visto nenhum relato na literatura, de uma síndrome panneurofacina, que eles encontraram, né, anticorpos anti-neurofacina 140, 186 e 185, dando um fenótipo clínico muito mais grave, com insuficiência respiratória, com uma taxa de mortalidade mais alta. Foram raros os casos que foram relatados, mas parece que esses casos são muito graves e que dão uma insuficiência respiratória mais importante, né, agregando aí uma taxa de morbidade e mortalidade mais alta e que possivelmente responderiam, né, a corticoide, plasmaférese e talvez o rituximab. Mas como são poucos estudos, poucos casos ainda, né, é difícil afirmar, não tem ainda um ensaio clínico randomizado, mas pelos estudos prévios, né, das nodopatias autoimunes com anticorpos, né, IgG4, parece haver uma resposta maior a plasmaférese e rituximab. Isso explica porque alguns casos, quer dizer, nesse trabalho chama atenção, porque alguns casos de Guillain-Barré muito graves acabam não respondendo àquela imunoglobulina que a gente faz. E a necessidade de fazer o rituximab como alternativa. Então, a resposta, ainda mais com nodo e paranodopatia, envolvendo neurofacina, conectina
enfim, essas moléculas em que a atividade de complemento aí você atua melhor quando você utiliza o monoclonal. Quer dizer, é interessante lembrar aos colegas que casos de Guillain-Barré muito graves, com muita desautonomia, pensaram nessa eventualidade. É claro que a gente não tem a chance de fazer a dosagem desses anticorpos, né, com maior especificidade deles, até comentei antes, mas, de qualquer maneira, pense nessa possibilidade e troque a imunoglobulina pelo monoclonal e vê que bicho dá, né? No momento é o que a gente pode fazer. Achei interessante também, mas fiquei com um sentimento um pouco conflituoso em relação a uma nova possível reclassificação das neuropatias inflamatórias adquiridas, né, que o Uncini trouxe. Eu não sei se vocês chegaram a ver, meio que fazendo uma separação por segmentação, né? Então, aquelas neuropatias desmelinizantes mais segmentares, da nodo-paranodopatia, fazendo aí uma correlação com os anticorpos. Achei muito complexa, né? Achei que tem muita informação e que isso dificilmente vai pegar por ter muita informação misturada e pouco didático. Né? Não sei o que vocês acharam dessa sugestão de uma nova reclassificação das neuropatias adquiridas inflamatórias. Eu achei interessante, Camila, porque eu teve uma mesa com o Cine no Congresso Latino-Americano, né, Neuromuscular, para a memória. O Wilson participou desse evento também, né, Wilson? E o Cine chegou a apresentar e discutir esse aspecto com o Heisen, que é lá de Buenos Aires, e eu achei interessante. Quer dizer, nós estamos no momento, essa separação, você conhecer essa segmentação, o melhor conhecimento, é que nos trouxe a possibilidade que você comentou ainda há pouco, do Guillain-Barré ser mais fácil resolver um rituximab. Então, acho que aspectos relacionados, inclusive, à base neurofisiológica, ele faz essa correlação, né? Neurofisiológica, o anticorpo e a clínica. O Wilson gosta muito desse segmento. Vamos lá, Wilson. Eu estou até com ele aqui, quer eu projete? Compartilhar a tela? Eu tirei uma foto. Deixa eu ver se dá para eu compartilhar. Acho que não dá, não. O som, Wilson. Wilson, abre o som. A Camila não gosta dele, porque ele foi grosso com a Camila lá, mas nós pegamos ele depois na esquina lá. Você sabe que eu nem tinha relacionado o nome à pessoa, mas é verdade. Foi muito indelicada. Pode deixar. Olho roxo depois, é o Pedro perto dele lá. Então, eu acho que realmente assim, essa novidade aí, né, que o Uncini, que o japonês lá e o Babara? Vê se vocês estão vendo aí. Deu para ver agora? Ainda não chegou. Não? Não. Demonstraram, né, quer dizer, assim, eu acho que foi assim, assim... Camila, pode voltar, pode fechar que não está aparecendo e vai tomar tempo. Tá. Na verdade, assim, é uma fisiopatologia nova. Tinha aparecido. É uma fisiopatologia nova aí das neuropatias, né? Quer dizer, na realidade, quando eu estava com o Sumner lá, né, ele já falava disso, né, das neuropatias, mas não tinha nada assim estruturado, né? Esse pessoal estruturou uma nova fisiopatologia aí, né? Quer dizer, que explica muitas coisas, né? Por exemplo, a gente tem um paciente agora, né, Pedro? O paciente começa com falta de ar, parece um PIDC, mas que começa aqui na face, na musculatura respiratória, e ele não respondeu ao corticoide, ele não respondeu à imunoglobulina, não respondeu ao rituximab, você dá plasmaférese e o cara sai jogando bola aí no vaso, titular do vaso, né? Então, quer dizer, assim, e ele não tem degeneração axonal, ele ficou na UTI quase um mês lá, tubado e tal, e sai como se nada tivesse acontecido, né? Então, realmente, eu acho que embora a comprovação clínica na prática seja complicada pela neurofisiologia e tal, do ponto de vista assim, de fisiopatologia, acho que vai abrir um monte de caminhos aí, né, para a gente estudar essas neuropatias, né?
Porque mesmo talvez, quer dizer, tem outras, geralmente a parte hereditária que traz luz para as imuno imediatas, dessa vez é o contrário, né? Quer dizer, algumas neuropatias hereditárias, neuropatias carenciais, neuropatia do paciente crítico, todas elas têm essa, pelo menos assim, então, algumas, né, tem intersecção em essas nodoparanodopatias aí, novas formas de tratamento, né? Quer dizer, acho que é uma perspectiva muito interessante aí para a gente. E como o Pedro falou, a gente daqui a um pouco a gente não vai ter, as máquinas vão fazer tudo, mas aí essa parte da fisiopatologia a gente vai ter que correr atrás, né? Quer dizer, de novo, porque esse é estimulante ali. Eu vou até iniciar, viu, Camila? Eu vou depois falar com o Bernardo. Bernardo, depois você vê o tempo da gravação, porque nós vamos colocar então a imagem, viu, Camila? Na gravação. Tá ótimo. Okay? Seria ótimo. Tá Fica bom. mais nítido até para os colegas Isso. poderem acompanhar esse raciocínio, porque é algo de muito moderno, muito recente. Márcia Jardim, ela está aqui, levantou a mãozinha. Vamos lá. Não, só para acrescentar, eu gostei muito da colocação do Ancini, ele fala no final das vantagens dessa classificação. Como o professor Wilson falou, ele define, essa classificação define melhor o sítio de injúria do nervo, ele melhora esse paradoxo, né? Clareia um pouquinho o paradoxo entre a parte neurofisiológica e os achados clínicos. A clínica também, quando o fato de você ter uma lesão adicional e ter uma reversibilidade e as complicações, as confusões de possíveis falhas diagnósticas, ele coloca isso no final da apresentação. Eu achei legal também quando ele colocou, né, nessa apresentação quando suspeitar, né, e que você quando solicitar os anticorpos nesses pacientes com CIDP ou Guillain-Barré, inflamatórias de uma maneira geral. Só isso. Maravilha. O Bernardo, inclusive, já marcou até o tempo para depois colocar a imagem. Ele já mandou aqui para mim. Tá? Você quer fazer algum comentário, Pedro? Algum comentário? Mas, Camila, alguma outra consideração que você tenha visto? Para finalizar, assim, a gente, no final do congresso, né, geralmente são apresentados os Grants Trials, né, que foram feitos durante o ano do congresso, né, e infelizmente esse ano a gente ficou devendo, né, porque os 3 trials que foram apresentados foram negativos, né, então o primeiro trial com imunoglobulina venosa para neuropatia de fibra fina associada aos anticorpos, né, FGF3, FR3 e TDS-HDS, né, então identificados esses pacientes com neuropatia de fibra fina associadas a esses anticorpos, foi realizado um trial de 6 meses com imunoglobulina e os resultados foram negativos, né, baseando tanto pelo critério de sintoma quanto de biópsia de nervo. O segundo trial para CIDP com rosanolixizumab também foi negativo, foi apresentado pelo Querol. E o terceiro trial, que foi o topiramato, né, para neuropatia relacionada à síndrome metabólica, que também foi negativo, né? O topiramato, acho que a gente já esperava, né, que viria negativo, mas eles estavam apostando num efeito, talvez, aí da medicação, como perda de peso, né, associado à perda de peso, que o topiramato pode estar associado, mas não houve resultado clínico fazendo tratamento com topiramato em pacientes com síndrome metabólica. E tem um quarto trial que está em andamento, mas que ainda não... Só a respeito desse topiramato, que eu achei interessante, que em 2 situações que mostrou alguma melhora. Foi na densidade de fibras, que haveria se esperar por causa do tempo, e uma outra situação foi no Norfolk, que eu achei interessante isso, na qualidade de vida, né? É comum na qualidade de vida, às vezes o camarada chega e me sentir melhor porque eu tomei o topiramato, mas não quer dizer que tenha piorado. Então, o estudo, na verdade, ele foi negativo. Mas em 2... é verdade, você até fez esse comentário. Eu achei interessante isso, mas em 2 itens, se você for ver a qualidade de vida, tá? Isso lembra muito aqueles estudos do PCORI, quer dizer, voltados para a pressão global do paciente. O paciente se sentiu melhor. O doutor é que seus critérios é que não achou. Vai ver que um bocado de gordinha lá emagreceu, e gordinho também emagreceram, né?
e, com isso, melhorar o seu peso, melhorar a qualidade de vida, infelizmente, os parâmetros da neuropatia que não melhoraram em tótal. É muito interessante a questão da parametrização. É apenas isso que eu queria chamar a atenção, né? E o último trial, que ainda está em andamento, que vai ser publicado em 2024, que é, na realidade, para a CIDP, e aí faz uma associação de tratamento combinado de imunoglobulina com metilprednisolona venosa, imunoglobulina 1 grama com metilprednisolona venosa e imunoglobulina 2 gramas de indução com metilprednisolona venosa, isso é um acompanhamento de 6 meses. Eles ainda estão, né, incluindo pacientes, e aí a gente vai ter resposta em 2024 se o tratamento combinado para a indução do tratamento CIDP pode ser, né, benéfico ou não. O que você acha? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que o tratamento de indução com metilprednisolona, sem dúvida nenhuma, deve ser realizado no início da doença, né, para indução, mas eu acho que o tratamento combinado não deve trazer tantos benefícios assim, como a metilprednisolona isolada. Não sei, eu estou um pouco reticente. Essa pergunta eu fiz por uma simples razão, né? Se o Wilson, a Márcia, a Jardim, a Márcia, depois quiserem comentar, e você também, você já comentou agora, Camila, mas, na verdade, a gente já fez a metilprednisolona para essas situações e a resposta não foi tão evidente quando você faz por via oral. A prednisona, numa dosagem de 1 miligrama por quilo, oferece uma resposta muito melhor, porque a metilprednisolona é mais de atuar em eixo, não é? Então, e não propriamente na atividade voltada para a inflamação, quer dizer, mediada por célula. Então, isso aqui é um fator que é interessante. Eu sou um pouco reticente aí. Talvez essa associação seja mais a cercar pelos 7 lados. O que você acha, Wilson? Eu acredito aqui, né, quer dizer, a gente, em geral, a gente trata ainda, né, os 3 DCs nossos, todos com equipe endovenosa. Tá. E a resposta acho que é muito boa, entendeu? Assim, principalmente esses pacientes que precisam de uso crônico, né? A gente mantém o paciente durante anos e anos e anos, com pouquíssimo efeito colateral, né? E uma excelente resposta. Então, assim, a nossa experiência é muito boa, igual da imunoglobulina, quer dizer, alguns pacientes vão bem com imunoglobulina, outros vão bem com corticoide endovenoso, mas a nossa experiência aqui é muito boa. É interessante, não pareia muito com a nossa, não. Viu? A gente já tentou e realmente a resposta com a prednisona, até pela base fisiopatológica, né? Porque quando você faz metilprednisolona, o tempo de atuação é muito estreito. Então, é uma janela de atuação muito estreita. E, com isso, você acaba, muitas vezes, fazendo com maior frequência a metilprednisolona, né? Interessante. A gente podia ter uma revisada nos nossos casos e fazer, eu acho que vale a pena faz uma dose de ataque, né? 3 a 5 dias ali, dependendo do... Depois faz mensalmente, aí faz menos até, às vezes faz um dia só, né? E faz coisa que costuma ir bem, entendeu? Mas não faz combinado com imunoglobulina, né? Não. Então, a proposta deles é essa. Será que fazer o tratamento combinado agrega uma taxa de remissão de doença maior do que sem ser o combinado, ou um ou outro? A gente faz só o corticoide isolado. E, sim, é bom. Márcia, você levantou a mãozinha lá. Vamos lá. O que você acha da metilprednisolona? Só para relatar a experiência da gente lá na UERJ também, a gente faz metilprednisolona. Nesses pacientes, a gente tem uma boa resposta também. Esses pacientes a gente costuma fazer 3 dias, uma vez por semana e uma vez por mês. O regime mensal. Esse é um regime, inclusive, ninguém sabe o que é, né? Na verdade, o regime é 3 vezes seguidos ou 5, depois repete assim, depois uma vez, exatamente o que a gente tenta fazer, e quando você faz uma espectro, não é tão boa. Acho que vale a pena depois nós tentarmos fazer um estudo, né, ver a experiência, juntar, porque
Perfeitamente, acrescenta bastante. A Márcia quer fazer algum comentário a respeito, Márcia? Não, não tenho nada a acrescentar. E os colegas, eu já há algum tempo que saí da área, né? Foquei na amiloidose e me distanciei totalmente. Deixei para você falar, Márcia, do Vulticiran depois. Do resultado do trial. Alguma consideração a mais, Camila? E finalizando, assim, teve uma aula bem interessante sobre os novos critérios da PNS-FNS para CIDP de 2021, né, mostrando o que ele trouxe de novo, o que ainda falta melhorar, que eu achei que foi um exame assim, de consciência da PNS, do grupo que elaborou os critérios, bem interessante, assim, eles colocando, né, expondo para o grupo, né, que estava ali, de que ainda tem muita coisa para ser melhorada, né, que os critérios ainda não são os ideais, né, que a gente ainda deixa de fazer diagnóstico, que a gente ainda, né, tem um gap, mas que, por enquanto, é o que dá para fazer, né? Não, perfeito. Mas, olha, a contribuição, a todos aqui contribuíram. Eu gostaria de chamar a atenção para os colegas que estão nos ouvindo e vendo no chat. Todos os colegas apresentaram trabalhos durante o evento da Peripheral Nerve Society e, basicamente, Camila, Márcia, Wilson, Márcia Cruz, Márcia Jardim, Pedro, e também o João Marcos, que aqui está me mandando, ele está preocupado, coitado, porque ele acabou de ter um outro AVC em Janela. Então, ele pede 1000 perdões, porque gostaria muito de considerar, inclusive, os trabalhos que ele apresentou muito bem. É um residente, o R2, né? Lá aí em Ribeirão Preto, e com isso, ele, como se fala, mandou muito bem. Ele foi feito e está trombando o paciente, está reavaliando a cada 15 minutos. E, infelizmente, ele não vai poder participar. Mas você quer fazer alguma outra consideração, Camila? Não, eu acho que foi isso. No final das contas, eu achei que, em relação à apresentação de trials, assim, de resultados, foi um pouco frustrante, mas a gente espera aí que esse momento pós-pandêmico venham mais novidades. Eu acho que isso é verdade, né? Esse é um sentimento que todos nós temos, não só, de modo geral, né? Porque ainda está numa fase de muita aquisição do conhecimento, para que quando você falou em CIDP, a questão de você atuar no complemento, né, em C5 particularmente, né, é um dos trials que está sendo desenvolvido no momento, tá? No C5, fazendo quase que um bloqueio dos complementos. Outros complementos poderiam estar envolvidos nessa condição de deslimitação. Enfim, é um momento que a gente está, digamos, no instante do conhecimento, para que depois a gente possa concluir um pouco mais. Eu acho que como o Pedro mostrou bem, o segmento das doenças hereditárias que a gente pensou que fosse ficar para depois, eu acho que eles estão muito mais rápidos do que no segmento da imunologia. Uhum. Então, se você quiser, está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, Camila, se você tiver que ir, pode ir, por causa do seu. E depois você liga de novo. Eu vou ficar, quando chegar lá, eu vou ligar. Tá, beleza, olha, obrigadíssimo. Até daqui a pouco. Imagina, eu que pouquinho. agradeço. Prazer estar aí com vocês. Até daqui a pouco. Obrigado. Agora, a pessoa que é novata na PNS, Márcia, mas que bom. O que você achou? Qual foi o teu feeling nesse evento? Claro, muito obrigada pelo convite, poder participar desse seleto grupo de neurologistas. Sem dúvida nenhuma, como já foi dito lá no início pelo Pedro, é um evento que definitivamente deve entrar na nossa agenda anual, porque é um volume de conhecimento em pouco tempo. Na verdade, para mim, até de ver pessoas que eu só lia os artigos, de conhecer pessoalmente, ver falando, sem dúvida nenhuma, é um evento que vale a pena. E assim, a organização deles, né? Eles dividem em grupos, em setores, né?
doenças autoimunes, as doenças hereditárias, é curioso que eles colocam as neuropatias tóxicas dentro de um grupo separado também, e a diabética. Então, assim, você pode se concentrar dentro do que você acha que é mais relevante para você naquele momento. E o que, assim, eu sempre tinha um receio desse congresso, que era a parte básica e a parte clínica. E foi justamente o que eu mais gostei, a possibilidade de ter esses trabalhos, tanto da área básica, a gente está acostumado muito a ver trabalho clínico, né? Porque a gente faz a clínica, a nossa realidade, mas eu achei muito legal esses trabalhos da área básica que foram apresentados, trabalhos muito interessantes. Então, eu gostei muito mesmo. Eu vou, diferente dos colegas, eu vou falar sobre 2 apresentações que eu gostei muito. Na verdade, eu separei 4, mas 2 do Jeffrey Allen, ele é de Minnesota, da Universidade de Minnesota, e ele fez 2 apresentações que eu gostei muito, CIDP muito práticas, muito úteis. A primeira delas foi das armadilhas e diagnósticos do CIDP, em que ele coloca aquela velha história das dificuldades e dos erros diagnósticos do CIDP. Aí ele discorre sobre a parte clínica, mas é interessante que ele também coloca na parte de diagnósticos, erros em relação ao líquor, né? Ele faz um score, uma segmentação de quanto menor, né, a presença, o aumento das proteínas no líquor, menor a especificidade, né, como era de se esperar. Ele também descreveu lá um score neurofisiológico dentro do CIDP que poderia nos ajudar a diminuir um pouquinho esse falso diagnóstico, usando os critérios. Depois, não sei se acho que não vale a pena falar, que eu acho que é muito específico, mas, de acordo com esse score, você poderia ter uma sensibilidade maior para o diagnóstico. E, por fim, ele fez uma apresentação sobre os marcadores, para os biomarcadores. Né? Deixa eu só me achar aqui, onde eu anotei. Os biomarcadores para atividade de doença imunomediada, de uma maneira geral. E aí ele coloca, eu sei que para a gente não é uma realidade absoluta, mas a gente já está começando a pensar, a falar em neurofilamentos para lesão axonal, mas ele coloca também os marcadores para lesão da mielina, que eu acho que isso não está tão distante assim da gente. E aí, no final, ele coloca um tripé para o diagnóstico do CIDP, falando sobre os critérios clínicos que a gente deve utilizar para avaliar evolutivamente os pacientes com CIDP, que é sempre um problema muito grande na clínica, de quais os critérios a gente usa para avaliar a recidiva, a recaída da doença. Então, são os critérios de avaliação funcional, principalmente, além da escala da MRC e hand grip, os teciduais, utilizando também esses marcadores de atividade de doença, incluindo os neurofilamentos, mas também o fator de crescimento do nervo e outros marcadores de lesão axonal e da mielina, além do estudo da condição nervosa e a ultrassonografia. E a presença dos anticorpos, né? Quando a gente consegue poder acompanhar evolutivamente a redução desses anticorpos, tanto séricos quanto no líquor, para monitorar a eficácia de tratamento. Eu achei 2 trabalhos bastante interessantes. Teve um trabalho também, esse foi da parte básica, isso é totalmente fora do contexto clínico, mas eles demonstraram que existe uma proteína que ela se expressa no endotélio vascular da barreira hematoneural,
E a atividade dessa proteína poderia alterar a permeabilidade vascular ali da região do neurônio motor, e poderia ser um fator de desencadear a degeneração do nervo. Poderia ser ter um papel fisiopatogênico ali na doença neuromotora, até possivelmente também na esclerose lateral amiotrófica, que seria um marcador para tratamento, né? Achei esse trabalho também muito interessante. E é isso, assim, como todos falaram, acho que tem muita coisa aí. Esses trabalhos têm muito a oferecer para a gente em termos de conduta, tanto clínica quanto a perspectiva de pesquisa, né, das possibilidades aí de tratamento e diagnóstico. Você percebeu, Márcia, claramente, como eu falei lá no início, né, como você tem o suporte da neurologia transrelacional, como você tem o suporte dos biólogos, como você tem o suporte de toda uma estrutura muito bem montada dos laboratórios. Então, quando se fala em qualquer estudo, em qualquer segmento, é impressionante o suporte que eles têm. Coisas que, por exemplo, nós temos uma dificuldade grande em nossos centros, né? Isso, alguns, por exemplo, o Wilson é mais aquinhoado com essas possibilidades de suporte de biólogos, enfim, de todo, mas ele acaba trabalhando bastante, tem que dar aula para essa turma toda, né? Trabalha mais também, né, Wilson? Mas, assim, é importante isso. O trabalho da Fiocruz, em que a gente tem essa possibilidade de trabalhar com uma gama de profissionais que, sem dúvida nenhuma, é extremamente... vale muito a pena. Mas a estrutura não é só do pessoal, né? É a estrutura financeira, a estrutura das possibilidades de desenvolver esses trabalhos. Eu até comentei lá na Fiocruz, vocês têm que ir nesse congresso, porque assim, eles gostam muito dessa área da neurologia. A neurologia está em voga, né? Eu acho que tem muitos trabalhos aí sendo desenvolvidos, e eu acho que é um congresso que vale a pena para todos. Eu acho que eles iam gostar muito. E aí, eu acho que, mas o problema é a possibilidade de desenvolver esse tipo de pesquisa. É outra realidade, sem dúvida nenhuma. E nós vivemos hoje num universo até mais complicado, em termos de fomento, em termos de busca de possibilidades, né, de um suporte maior. Então, fica tudo na dependência de cada um de nós, de cada pesquisador. Ou seja, o lado romântico a gente continua tendo, né? São mais românticos, talvez, e sem muito suporte para que a gente possa colocar as coisas com maior praticidade. Mas que bom que você gostou, e eu vi que você participou ativamente, e é um evento, sem dúvida, muito interessante. Eu acho que nos traz assim, informações muito claras para a gente ter uma noção de realidade. Isso quer fazer algum comentário, que de vez em quando aparece um verdinho em torno da pessoa. Você quer fazer algum comentário, Wilson? Esse negócio da permeabilidade vascular, né, que a Marta falou, né, parece que é um negócio bastante importante aí das neuropatias e até no desenvolvimento aí da degeneração axonal, né? Por exemplo, na amiloidose, um dos fatores importantes que tem para você, que aparentemente o TTR depositado atua, justamente é isso, aumentando a permeabilidade vascular, aparentemente vai passar mais TTR para o nervo, né? Que vai aumentar a degeneração axonal. Então, esse mecanismo ali, né? Quer dizer, as coisas começam isoladamente, depois elas vão se juntando, né? As coisas importantes, pelo menos. Então, talvez esse seja um mecanismo importante, de mecanismo de lesão do dano, promover a degeneração axonal, né? É uma coisa que, enfim, talvez no futuro tenha uma perspectiva aí de tratamento, mas é muito interessante como diferentes neuropatias apresentam uma via final que apresenta em comum, pelo menos parcialmente, né? Então, acho que é um dado muito interessante. Vocês chamaram a atenção para um fato que a gente vê histologicamente, né? Na neuropatia crônica, né, axonal crônica particularmente, você vê que existe uma ionização da parede vascular.
Então, fica um espessamento de parede. É quase que comum a todas elas. Então, esse é um achado que corrobora o que vocês estão considerando no momento. Márcia, você levantou a mãozinha? Vamos lá. Não, só corroborando o que o professor Wilson falou, esse trabalho iniciou não para doença neuromotor, se eu não me engano, foi para uma miopatia, uma outra doença que não era uma doença neurogênica, e eles começaram a investigar e aí concluíram que seria um fator importante ali para a região do segundo neurônio motor. É interessante essa questão de pesquisa, né? Que até mesmo ressuscitaram a velha drosófila, né? Eu achei muito interessante o trabalho ressuscitando a velha drosófila, que continua extraordinariamente interessante, conhecimento particularmente da questão da fisiologia desse microambiente, não só do central dela, como é periférico também para ela. Então, como a gente tem uma relação genética muito próxima, né? Quase 70%, isso aí cria um universo muito interessante para projetos voltados para as neuropatias hereditárias e outras, naturalmente. Então, alguma outra contribuição a mais, Márcia? Não, professor, eu vou passar a palavra para a Márcia, que ela ainda não falou nada. Aqui no chat, apenas chamando o Marcos Gonçalves, que ele fez uma observação de casos PONS-like, ter sido levantada a hipótese também de um fenótipo para neurofacinas, quer dizer, você somando aí a 186, 156 e outras conectinas, né, outras que poderiam estar envolvidas nesse processo. Né? Aqueles colegas também no chat que queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Márcia, vamos então às amiloidoses. Na verdade, não cria uma expectativa grande, porque não houve. Não vou corresponder. Primeiro porque quando a PNS se dá nos Estados Unidos, não existe muito foco em amiloidose, porque a forma deles é basicamente cardíaca, ou eles se interessam mais pela forma cardíaca, razão pela qual, inclusive, os simpósios de indústria trouxeram muitos cardiologistas. Eu assisti excelentes palestras de cardiologistas. Então, por isso. E por outro motivo, é pelo fato de que esse ano a gente tem um internacional, em setembro. Então, está se guardando tudo para setembro. Né? Basicamente, eu apresentei lá os resultados, não os resultados, mas as características baseline com relação às novas drogas, né? Vutrisiran e o Eplontersen. Vutrisiran, a droga da Alnylam, Eplontersen, a droga da Ionis. Eu apresentei as características de baseline da população do estudo, porque foi um estudo que começou a recrutar e pegou logo a pandemia de cara, então ele atrasou um pouco em relação ao estudo do Vutrisiran, que terminou de recrutar exatamente no final de 2019, quer dizer, foi poupado da pandemia. Por esse motivo, eles estão levantando agora os resultados da análise interina e vão levar ao ISA, não vão apresentar nada antes do simpósio internacional em setembro em Heidelberg. Eu apresentei as características de baseline, não vale a pena mostrar aqui, basicamente quer dizer que é uma população representativa da realidade que a gente vive no nosso dia a dia, quer dizer, diferentes mutações, diferentes idades de início, uma idade média por volta de 50 anos de idade, a maioria transretina ligada à mutação V30M, mas um bom percentual não V30M, bem distribuída entre início precoce e início tardio, sexo, alguns com fenótipo misto também, muito late onset, e bem representativo da totalidade da doença do mundo. Não vamos dizer assim que alguma crítica possa ser tecida no futuro, porque foi um estudo, tal como o Tafami diz, mais para early onset, estágio inicial e V30M. Então, esses estudos atuais eles já vão se precavendo
e já vão começando com a história das características de baseline, até para nossa surpresa, né? Que aquilo constitua por si só um artigo, uma apresentação, né? Coisa que a gente achava que estava no meio. Né? Eu, diferentemente dos demais, não tive essa experiência tão boa na minha área. Por isso mesmo, porque a amiloidose para o americano não é uma preocupação muito grande no tocante à neuropatia, em geral. Então, eu me vi um pouco perdida, as minhas apresentações estavam no meio de outras coisas que não tinham a ver. Eu já participei de outras PNSs com mais possibilidade de agrupamento melhor e de discussão melhor. Mas, enfim, com relação ao Eplontersen, é isso. Eu levei os meus resultados com o Inotersen em vida real, quer dizer, eles já terminaram o estudo open label, fizeram o pivotal, em 2018 publicaram, depois se seguiu a observação da extensão desse estudo, também já publicado, e aí esse estudo terminou no mundo inteiro, mas os diferentes grupos continuam observando suas casuísticas. Eu continuei observando os meus 10 pacientes que fizeram parte do estudo original. 10 é pouco, mas talvez sejam uns poucos 10 do Brasil que a gente tem uma casuística com Inotersen a longo prazo. Existe uma variação, mas, em geral, existe também uma mudança a toda hora dos critérios do que se considera progressão de doença ou não. Recentemente foi publicado um guidelines que tenta conjugar uma série de elementos para se considerar disease progression, ficando a critério do especialista considerar ou não, mas vamos dizer, algumas coisas são muito óbvias, como mudar de estágio de doença, passar a usar uma bengala, um andador, uma coisa assim, isso é muito óbvio, mas, por exemplo, se nós contarmos com o NIS atual, que se considera a progressão, vai de 7 a 17, sendo que se deve pesar o que a gente está... O que está pontuando mais? Se é reflexo, que, por exemplo, não muda nada a vida da pessoa, se é a força muscular, etc. Ou se essa progressão, essa piora se dá por qualquer valor, mas 2 avaliações consecutivas com mínimo de 6 meses entre eles. Então, na prática, isso aí é cada médico que vai juntar aquilo tudo, vai se basear em algumas coisas pré-definidas, mas que vai dizer. Se eu for contar pelo NIS, eu considerei progressão aqueles que aumentaram o NIS mais de 10, entre o D1 e a última avaliação. Já tem uma totalidade de quase 5 anos, né? Contando aí 66 meses, mais de 5 anos. E eu posso dizer que dos 9 para os quais eu continuei acompanhando, né? Continuei manter acompanhamento, 4 não progrediram, além de 10 no NIS. E vários outros aspectos não progrediram, massa corporal, etc, etc. Então, o que eu posso dizer em relação ao Inotersen, em relação ao Eplontersen, o Vutrisiran, esses resultados realmente da análise interina foram apresentados, são espetaculares, é a molécula aprimorada do patisiran, quer dizer, não só ela é subcutânea, como ela pode ser feita a cada 3 meses ou a cada 6 meses, existe um braço que eles definiram agora com uma aplicação a cada 6 meses, todos os endpoints primários foram atingidos, antes mesmo do estudo terminar, porque o estudo ainda está em curso, e eles já prepararam a publicação e o FDA recentemente já aprovou o Vutrisiran nos Estados Unidos para tratar a neuropatia, assim como as formas mistas, não a cardiopatia, porque o estudo ainda está em andamento, né? O Helios-B ainda está em andamento, mas a forma mista, a gente dá preferência aos silenciadores, e é isso. Resultado espetacular em todos os endpoints primários atingidos. Vai, eu acho, com o tempo, substituir o patisiran, porque é subcutâneo, não depende de infusão, etc, etc. Eu acho que foi isso, basicamente. Depois tivemos aí uma apresentação da doutora Isabel Conceição, que acho que foi a convidada estrangeira a respeito, que mostrou a prática dela corrente, o que eles usam, trabalho
um conjunto, né, que eles têm lá em Lisboa, definindo os respondedores parciais, os respondedores totais, os respondedores completos, e a possibilidade que eles têm de usar os silenciadores já há algum tempo, né? Quer dizer, quando o paciente não responde ao tafamidis. Então, basicamente foi isso, não teve muito mais além disso, porque está se esperando tudo agora para o internacional em setembro. Acho que o mais importante, o Vutrisiran, que já tinha sido apresentado antes, e que só foi repetido, mas acho que foi um simpósio também, 7 horas da manhã, 7h30, alguma coisa assim, não sei até que ponto atingiu aí um grande grupo. Não tinha muita gente de amiloidose lá também, né? O grupo tinha Isabel, mas não me lembro mais de muitas outras pessoas lá, mesmo dos Estados Unidos. Acontece isso. Quando é na Europa, coisa é diferente, porque, claro, né, é uma doença que a Europa é mais neuropática. Eu acho que sempre é um segmento que é altamente animador, né? Porque as possibilidades de melhora do paciente, isso abre uma avenida para as outras condições, outras neuropatias hereditárias, e, sem dúvida, eu acho que ele está vivendo um admirável mundo novo. Quer dizer, não é esse ceticismo, não tinha nada de novo. Não, tem muita coisa interessante, a gente está evoluindo muito no conhecimento. E, sem dúvida, um dos segmentos que mais evolui é a questão das neuropatias voltadas para as mutações da TTR. Né? E alguém quer fazer alguma consideração? A Márcio, o Wilson? Só agradecer a oportunidade e parabenizar aí pelo trabalho de sempre, sempre incentivando todos. Eu acho que o Brasil tem colaborado muito, né, nesse segmento das neuropatias hereditárias, e o que a gente precisa, como lá atrás o Wilson estava comentando, a gente vê e não fala, né? Quer dizer, o que falta para a gente é ter esses times que possam, essas equipes, tem verdadeiras equipes, né? Cada um com indivíduos em cada segmento, então com isso a produção acaba sendo muito maior. Wilson, o que você achou assim de mais interessante? O que você gostou? É claro que os trabalhos foram levados pela USP de Ribeirão Preto, pela Fiocruz UERJ, pela UF, pela UFRJ, foram trabalhos e outros grupos foram muito interessantes. Mas o que você achou assim que te chamou a atenção? Depois eu vou colocar algumas curiosidades da prática clínica, apenas para rapaziada. Eu acho que muitos trabalhos já foram citados aí, né? Eu vou citar alguns trabalhos assim que eu acho que são importantes na prática clínica, né? Um trabalho, né? Quer dizer, foi aquele trabalho, o pessoal acho que é da Holanda, onde eles avaliaram a população de velhinhos normais, né? Para estabelecer critérios de normalidade, né? Quer dizer, uma coisa extremamente importante, que às vezes chega um paciente lá com 75, 70 anos e 80 anos, e a gente não sabe se é normal ou se não é, se ele tem neuropatia ou se não tem neuropatia. E esse trabalho é interessante porque assim, mostra como o pessoal trabalha em conjunto lá, né? Quer dizer, foram vários centros, durante mais de 10 anos, eu acho, todos com a mesma metodologia, né? Um negócio bem sistemático mesmo, né? Quer dizer, e eles acabaram aí identificando algumas alterações, né, da condição no exame clínico que não são neuropatia. Então, por exemplo, você pegar um indivíduo lá com 70 anos de idade, se não tem reflexo no aquileu, se o estrutural é um pouco diminuído, isso não significa que ele tenha neuropatia. Alterações vibratórias, uma alteração da cidade vibratória. Então, assim, acho que isso tem uma repercussão importante aí na nossa prática clínica, né? Quer dizer, porque estão estabelecendo parâmetros. Eles não deram todos os números lá, que vai sair publicado agora, né? Mas essas questões é um linear de corte ali que é extremamente importante, né? Coisa que a gente não tinha até hoje. Então, acho que foi interessante, por ser uma coisa de muita repercussão prática, e ao mesmo tempo dizendo como é que eles conseguem trabalhar em conjunto de uma maneira bastante precisa ali, né? Então, eu gostei disso pelos dois motivos.
Eu achei interessante aí, viu, Wilson, nesse trabalho, eu também anotei esse trabalho, o que eu achei interessante é que o pessoal começa a ficar velho depois dos 40, né? Quer dizer, 40, bota assim, 40 ou mais, ou seja, o cubo do sural já começa a cair. Né? Ou seja, essa rapaziada de meia-idade já tem amplitude reduzida, tem que ter esse resultado com cuidado, uma interpretação com cuidado. Eu gostei muito disso. E aqui no Rio de Janeiro, eu vejo uma população de idosos aqui no Copacabana, né? Tem muito velhinho. E é exatamente isso, quer dizer, o que a gente vê é que o patelar ele está até um pouquinho evidente, o aquileu abole, e a sensibilidade à dor, entendeu? O pinprick é mais percebido de acordo com o passar dos anos. Né? Então, foi o mesmo achado que eles observaram lá, e que corresponde, é como você falou, os caras são capazes na cooperação, de fazer um trabalho que parece muito simples, mas é de alta importância na nossa interpretação clínica. Eu gostei muito, eu anotei aqui, gostei muito desse trabalho. Você está sem som, você fechou. Sem som. Desliga sozinho. Um outro trabalho que eu achei interessante também, né? Quer dizer, o ultrassom está muito em voga hoje, né? E o grupo lá estudou os achados ultrassonográficos do TTR, né? Tem várias anomalias, mas aí quando eles compararam com o PIDC, né? Não houve diferença. Então, assim, o ultrassom não é uma boa maneira aí de você tentar diferenciar essas duas neuropatias crônicas, que é uma pena, né? Porque às vezes a eletrografia também não dá diferença, né? Então, aí, quer dizer, acho que é dado assim, de grande importância, de grande relevância clínica, porque você vai ter seu feeling clínico que, na realidade, vai diferenciar se aquilo é um quadro PIDC, ou você tem que investigar outras TTR, né, alguma coisa assim, né, quer dizer, Sim. eu acho que assim, a relevância clínica é muito grande aí desse trabalho, eu acho. Tá? O outro, posso falar do outro? Pode falar do outro. Um trabalho assim que eu achei que foi magnífico, né? É daquele Cleopas Chiopa lá, né? Quer dizer, aquele cara que estava nos Estados Unidos, que agora ele está não é na Grécia, como é que chama mesmo? Não, o país da Grécia lá. Atenas? Como? De Atenas? Não, não, esqueci. É um paísinho perto da Grécia. Chifre. Chifre. E ele está montando um sistema lá de tratamento genético, né, de substituição genética, de terapia genética, que é monstruoso, né? Então, para 3 mutações ali, para a conexina 32, CMT1A, se não me engano, para essa HT3, né, ele já tem modelos de terapia gênica, modelos de terapia de substituição gênica, que estão funcionando perfeitamente, né? Quer dizer, e se ele dominar isso, quer dizer, ele vai tratar qualquer doença genética ali, né? Então, assim, ele já está assim, do ponto de vista experimental muito avançado, né? Eu acho assim que vai ser um canal, assim, e é um exemplo de um cara que está num país pequeno e conseguiu montar uma estrutura super boa, né? De um negócio super refinado. Então, assim, fiquei impressionado. E é um cara super simples, super tranquilo de você conversar, né? Então, assim, é um cara assim que o trabalho dele como um conjunto, um negócio assim que vai mudar a história das neuropatias ali. Coisa que os americanos, os ingleses não estão conseguindo, e ele está conseguindo lá no Chipre. Ele está conseguindo fazer, né, de uma maneira assim, primorosa, né? Então, acho que assim, em termos de perspectiva, de novidade, para mim isso foi o top aí do congresso, né? Logo a gente vai estar tratando os pacientes com o que ele está desenvolvendo lá. Você sabe que você tocou num assunto importantíssimo, que é exatamente o network, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente vai, qualquer área do conhecimento, né? Você passa a conhecer as pessoas, né? Então você transita
passa a ter uma intimidade do processo evolutivo do conhecimento. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Ainda há pouco a Márcia estava falando, tinha pouca gente de idosos que tem mais na Europa. Então, esses nichos, eles acabam contribuindo bastante. Você acaba acompanhando ao longo, que ano que vem tem outro evento e tal, o conhecimento vai evoluindo e chegando a alguns nichos, como de Chipre, por exemplo, em termos dessas possibilidades que você relatou agora, viu, Wilson? Eu acho que esse é o produto, isso mostra que, às vezes, um paizinho pequeno, com dificuldade, pode-se conseguir fazer coisas interessantes, entendeu? Eu vejo assim, com muita dificuldade a gente aqui no Brasil, nesse momento, assim, pelo menos nas universidades, está ficando um gap muito grande, já foi citado aqui, a Márcia já disse, bom, a Fiocruz poderia ter tudo isso, como a FRJ e outros poderiam ter há muitos anos, a gente sabe, mas a gente não consegue. Essa medicina translacional para a gente é complicada. A gente vê, por exemplo, como a Sonisa, e ali a duras penas consegue montar um nicho, fazer alguma coisa, mas quando a gente pensa que está chegando lá, aumenta o gap mais ainda. Então, é o uso da inteligência artificial invadindo a genética, invadindo os biomarcadores, e para a gente, mesmo que aquilo seja barateado, como já disse bem o Pedro Tomazelli, será que a gente vai ter acesso a isso na prática? E não temos network no Brasil também, né? Dificilmente temos o network realmente na nossa área. Então, não sei, eu vejo com dificuldades a gente na América Latina para acertar o nosso passo, o que eu vejo, né? Porque eu tenho acompanhado. Isso é difícil, né? Só um comentário, é difícil, mas não é impossível, né? Por exemplo, o grupo da Hemato aqui em Ribeirão, eles criaram uma terapia celular para umas leucemias aí, que está exportando para o mundo inteiro, entendeu? Quer dizer, é difícil, mas não é impossível, né? Quer dizer, a gente deve mudar o foco, né? Quer dizer, se até um tempo atrás a biologia molecular era o X da questão, agora não é mais, né? Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, o Cardio falava assim que fisiologia é o negócio. Então, eu acho que a gente tem que passar realmente para entender a fisiopatologia das coisas, sabe? E aí a gente vai ter mais chance de mostrar criatividade e procurar, né? Quer dizer, e as máquinas vão fazer esse trabalho burro aí de achar o gene. Isso não é mais novidade, né? Quer dizer, não é mais, vai deixar de ser ciência. É um método igual dosar sódio, potássio e cálcio. Onde eles funcionam, onde eles atuam, vai mudar o foco, né? Mais interessante agora. Aqui tem a observação do Otto Hernandes, né? Ali nos trabalhos citados, né, sobre o filamento e biomarcador, enfim, em Guillain-Barré, a questão do prognóstico e tratamento do grupo do Queiroz sobre a pesquisa de autoanticorpos, em especial antiplexina D1, da neuropatia de fibras finas idiopáticas. E ele agradece aqui a participação de todos aqui no Clube do Livro. Então, obrigado à observação do Otto. Algum outro trabalho, Wilson, que você tenha? Isso que o Otto falou é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente fala assim, o negócio agora é neurofilamento e tal, mas já acharam uma outra proteína agora que é melhor para seguir as neuropatias de fibras finas, né? Quer dizer, o negócio é complexo, né? Quer dizer, uma vez o cara falou assim, que nos Estados Unidos a pessoa tem uma ideia e vai atrás de como resolver aquela ideia. Aqui não, a gente tem um aparelho e agora tem ideias em torno do aparelho, né? Esse tipo limitante, né? Quer dizer, a gente está tentando montar neurofilamento, já apareceu um outro negócio aí, que algumas neuropatias é melhor que o neurofilamento. Assim, uma observação extremamente interessante. Da antiplexina D1, tem um marcador, né, para não só para o Guillain-Barré, como outras possibilidades de neuropatia de imunizantes, inflamatórias. Eu acho que alguns trabalhos, ouviu, Otto, versaram sobre isso, da detecção de anticorpos nodoparanodais, tem até um da British Columbia, do Canadá, do Kumar, para que você tenha, com o biomarcador, direcionar melhor o tratamento de CIDP. A questão também da proteômica, né?
proteômica é importante, está sendo desenvolvida claramente, para que a gente possa consumir esses biomarcadores, e até acrescentando a observação do Wilson, em termos de imagem, que não dá para separar, nós estamos iniciando um projeto com a radiômica, para ver se a gente consegue, estudando o pixel na raiz, por exemplo, diferenciar se vai para um lado para outra situação clínica, se é uma doença de depósito, se é uma doença inflamatória, enfim. Mas isso implica o quê? Em estudos multicêntricos, e é importante a colaboração de todos, e eu conto com a colaboração de todos os colegas aqui, de outros grupos. Então, agradecer a participação de todos. E algumas coisas interessantes, apenas curiosidade, né? Quando a gente vai estudar dor, eu não sei se a Márcia Jardim prestou atenção nesse trabalho, né? A diferença entre os sexos. Há diferença entre os sexos quanto à questão da dor. Sabia disso? Pelo menos... Dói mais no homem, é isso? Não. Ao contrário. Porque na prática da eletromiografia dói mais no homem. Sempre doeu. O homem é mais medroso para fazer eletromiografia. Mas esse trabalho contra a disfunção mostra que existe uma sinalização maior do interferon, tá? no núcleo inflamatório, na sopa inflamatória relacionada à lesão neural, é mais frequente na mulher, enquanto o TNF, o fator de necrose tumoral, está mais presente no homem. É por isso que algumas condições inflamatórias, talvez, que promovam dor, sejam mais difíceis até de tratar no homem, tá? Porque talvez aí a maneira de atuar seja um pouco mais complexa do que atuar no interferon. Enfim, são situações novas que vão surgindo. É igual a história do Plaque-Taxel, quer dizer, da neuropatia pelo Taxol. Então, a marcação, por exemplo, da metaloproteinase 13 como um fator interessante em termos de você, quando ela está muito aumentada, você tem uma manifestação clínica mais exuberante. E a gente vê isso nos pacientes com polineuropatia pelo Taxol. Alguns até desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. A intensidade da neuropatia passa a ser variável aí. Talvez, possivelmente, por expressão maior desse ou daquele elemento. Eu gostaria também de agradecer, a participação de vários colegas, Pedro Moreira, o Marcos Gonçalves, o Otto, a professora Vera Lúcia, o professor Sebastião Eurico e muitos outros, aqueles que do CISNE está sempre participando, a Carolina Bittar, enfim, vários colegas que têm prestigiado essas edições do Clube do Nervo. Então, nós só temos que agradecer, e eu deixo aqui, então, as palavras finais. Vamos começar pela que está estreando na PNS, pela Márcia. E aí, Márcia, suas palavras finais. Você recomenda que a rapaziada assista participe do próximo PNS? Sem sombra de dúvida. Eu acho que vale muito a pena. E não é um congresso cansativo, não. Não sei se é porque foi muito bom, quer dizer, eu fiquei muito empolgada em assistir. Eu acho que valeu super a pena e vale, sem dúvida nenhuma, a presença. E que a gente, como o professor Wilson falou, acho que a gente tem que pensar mais em possibilidades, né? E esse tipo de evento abre a cabeça da gente, né? A gente vê o que está sendo feito e a gente imagina outras coisas a partir de então. Então, acho que vale a pena por vários motivos. Então, recomendo, sim. Gostei muito, espero voltar. Eu recomendo também que os colegas, né, que possam ter oportunidade, se não tiverem, a gente pode fornecer os trabalhos apresentados, foram muito bons os trabalhos apresentados pelos brasileiros, com participação também oral, e eu achei um dos pontos altos do evento um tópico da maior importância, que foi quase na abertura do evento, e falar sobre hanseníase. O professor Wilson, então, deu um show, porque o pessoal pensa que esquece da hanseníase. E, na verdade, é uma condição que, muitas vezes, muito cantão por aí que o pessoal pensa que não tem, acaba aparecendo, ainda mais com esse mundo cosmopolita ligado, interagindo diretamente, em conexão, a gente acaba encontrando, e o Wilson deu uma senhora aula. Obrigado até pelo utilizar aquela classificação do trabalho lá. Eu acho que a gente tem que voltar
a esse tema, porque é da maior importância. Meus parabéns. E ressaltando que fez sucesso, professor. Foram Claro. várias pessoas comentando, todo mundo falando, fez muito sucesso. Eu acho que isso é fundamental. A gente vibra com a participação dos colegas, com o crescimento da nossa neurologia e, sem dúvida, todos aqui que participaram e outros que não puderam participar, sem dúvida, tiveram uma atuação brilhante nesse evento. Eu acho que a neurologia brasileira tem crescido e a dificuldade, eu me lembro bem, o professor Peter Dick, né? Eu perguntava por que toda sexta-feira ele viajava. Ele falou assim, é que eu saio com o pires na mão para conseguir verba para os nossos projetos aqui na Mayo Clinic. Então, isso mostra que as dificuldades no segmento de pesquisa sempre ocorreram, né? É quase que histórico isso, né? Sempre ocorreram. É por isso que o professor ganha mal no mundo todo, né? Houve um trabalho da Academia Americana de Neurologia, certa vez, que perguntava ao residente se ele queria fazer a carreira acadêmica de pesquisa ou se ele precisava sair para ganhar dinheiro lá fora. Então, a diferença é que aquele que estava dentro da academia ganhava $12 mil, e o que saía para a clínica lá de fora ganhava $48 mil. Não sei se o Wilson lembra desse trabalho, que foi muito comentado alguns, talvez uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E a coisa não mudou muito. Viu? Márcia, suas considerações finais? Eu acho que a PNS sempre vale muito a pena. Eu até lanço aqui uma perspectiva. Eu, há pouco tempo, recebi um e-mail, todos vocês devem ter recebido, propostas para mini simpósio para o evento que vem, entendeu? E quem sabe a gente fazia uma proposta, Latam, aí pode ser que emplaque. O mini simpósio Latam, não vou dizer brasileiro, mas latino-americano, aí Hanseníase já foi citada, uma expertise único, né? A Márcia Jardim sabe disso também. Quem sabe, aí, Oswaldo, você lança aí uma proposta de um mini simpósio dentro da PNS para o ano que vem, só com tópicos Latam. Enfim, pode ser que emplaque. Pode ser que emplaque. Obrigado, Márcia. Eu acho que é uma forma eu vejo o Oswaldo e o Wilson há muitos anos com essa participação, também o Hamilton Barreira, né, foram assim, pioneiros nesse sentido de participar junto à PNS, de levar os trabalhos brasileiros, de fincar pé, né? Hoje em dia a gente já vê isso, muitos outros colegas participando e tudo, mas nunca conseguimos sediar um evento aqui. Eu sei que o Oswaldo várias vezes já foi convidado, mas nunca sediou um PNS Meeting aqui, por motivos da complexidade do evento, mas quem sabe, né, conseguimos aí um espaço maior. Por enquanto, nós não temos nem espaço para isso no Brasil, pelas dificuldades que nós temos. Né? Esse aqui é o problema. Né? Mas, Márcia, obrigado mesmo. As Márcias, né? Márcia Jardim, Márcia Cruz. Wilson, você que é o decano. O Wilson foi antes de mim. Está sem áudio. Coloca o áudio, Wilson. Ainda bem que eu xinguei, aí ninguém escutou. Não, assim, assim, né? Quer dizer, obrigado, né, pela essa minha aula lá, né? Assim, eu acho que é um congresso muito interessante, né? A gente vê o pessoal do básico, o pessoal do clínico, né? Como a Márcia disse, né? A gente vê o pessoal que faz a história conversando, né? A gente tem oportunidade de conversar com eles, né? Quer dizer, agora não tem nenhum grande nome, né? Mas antes a gente conversava com o Dick, conversava com o Piquet Thomas, conversava com o Wesley. Então, assim, mas a gente considera com a pessoa que faz a história da neuropatia, a gente está lá lado a lado com eles, discutindo, quer dizer, isso é muito rejuvenescedor, né? De volta cheio de entusiasmo a fazer coisas novas, aí aprende bastante, né? Então, acho que realmente é um evento muito interessante. A gente, apesar do dólar estar muito ruim para a gente, né? Mas acho que vale a pena, um dinheiro bem gasto. Wilson, muito obrigado. Márcia, muito obrigado. Agradeço a Camila, agradeço o Pedro Tomazelli, ao Marcos Gonçalves, que não pôde, infelizmente, participar, Marcos Vinícius Pinto, digo, o João Marcos Alves, que também, por causa do plantão lá no hospital, que ele teve como paciente, não pôde participar, mas, de qualquer maneira, tem um papo de quase 1h30
aliás, mais, um pouquinho mais, e eu só tenho que agradecer, quer dizer, o Clube do Nervo agradece a participação de vocês. Todo esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube, portanto, aqueles que tiverem atenção conosco para poder rever esse tema, vale a pena. Aqueles que tiverem dúvidas podem entrar em contato direto, tem uma página no YouTube, no Clube do Nervo, como também podem fazer suas perguntas no @Clube do Nervo, isso no WhatsApp, no Instagram, e também a qualquer um de nós, no WhatsApp, de todos praticamente são conhecidos. E gostaria de agradecer ao Bernardo por estar nos acompanhando nessa gravação e depois vai editar para o YouTube. Agradecer a Raquel por todo o suporte que tem nos dado no Clube do Nervo e agradecer ao Popstar e à Rede Dor pelo subsídio, pelo patrocínio, para que nós mantenhamos já há alguns anos essa atividade, que daqui a pouco vai voltar a ser presencial, vai ser híbrida, parte lá no Popstar, no Centro de Estudos, que vai ter, como sempre, um coffee break muito interessante, mas vai ser híbrido, então a gente vai ter participação de colegas do Brasil todo e até do exterior. Então, eu gostaria de agradecer a todos, e a ABNRJ, essa é uma atividade oficial do capítulo do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia, e agradecer também à Academia Brasileira de Neurologia pelo suporte que tem dado ao capítulo aqui do Rio de Janeiro da ABNRJ. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e nos vemos em breve. Boa noite, Wilson, boa noite, Márcia, boa noite, Márcia. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite.